Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos no discipulado e agora estamos na nossa segunda parte de Harmatiologia, a doutrina bíblica do pecado. E antes de nós darmos sequência, vamos buscar a Deus em oração. Senhor Deus, entramos em Tua presença, ó Pai querido. Buscamos, Senhor, a Tua face, Senhor, em oração. Que o Teu Espírito possa trazer esclarecimento sobre essa doutrina. Senhor, e que cada ensino, Senhor, que for ministrado possa ficar guardado em nossos corações. Deus bendito e poderoso. Pai, nos ajuda, Senhor, a levar as boas novas, para que esses que estão perdidos, Senhor, eles venham a aceitar a Ti como Salvador. Meu Pai querido, que o Teu Espírito possa convencer, ó Pai querido, essas pessoas a qual, meu Pai querido, estão sendo alcançadas pelo ensino da Tua Palavra. Senhor, e que Ele venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus Todo-Poderoso, usa a vida de cada aluno, Senhor. Usa poderosamente em Tuas mãos. Levanta como voz profética, como atalaias em Tua presença. Tudo isso eu te peço para louvor e glória do Teu nome. Amém. Então nós vamos começar a falar hoje sobre Pelágio e depois nós vamos dar um parecer na Bíblia. Primeiro vamos falar o que ele ensinava, que é contrário à Bíblia Sagrada, é claro. E depois nós vamos dar um parecer bíblico, acho. Pelágio. Nós vamos começar falando de Pelágio. Pelágio, ele foi um bispo. Ele viveu no ano 361 a 420 depois de Cristo. Então ele foi um bispo e ele apareceu com alguns ensinos muito estranhos à fé cristã. Então nós vamos falar primeiramente o que Pelágio ele ensinava. Pelágio ele ensinava que o pecado de Adão só afetou ele mesmo. Pois Deus é justo, e Deus, por ser justo, não ia imputar em toda a humanidade o pecado de Adão. Então esse era o entendimento de Pelágio. E ainda mais, Pelágio ele ensinou que Adão ele ia morrer de qualquer jeito. De qualquer forma, Adão ia morrer. Então Pelágio ensinava de qualquer forma Adão ia morrer. E ele ainda também ensinava que todos os homens que nasceram descendentes de Adão e de Eva, eles nasciam sem pecado. Ou seja, que o pecado de Adão não foi transmitido para a humanidade. E que Jesus Cristo, ele não morreu para nos salvar dos pecados, mas Jesus Cristo morreu como um padrão de santidade, mostrando para a humanidade que nós poderíamos viver plenamente como Jesus Cristo sem pecado. Então Jesus Cristo era esse padrão, que ele não morreu para salvar, mas ele morreu como um modelo. Então o ensino de Pelágio, ele se resume a isso. Mas ora, vamos ver primeiramente que ele fala que o pecado de Adão só afetou somente ele, e não a humanidade. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: todos pecaram. Vamos lá ler? Então, à luz da Bíblia Sagrada, o ensino dele já é um ensino herético. 3:23. 3:23, não, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda mais, o versículo 11 do capítulo 3, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, então, o próprio Paulo está ensinando aqui que todos pecaram, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Ainda o versículo 9 do capítulo 3, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstrando que tanto judeus como grego, todos estão debaixo do pecado.
Então perceba que nós lemos aqui bastante versículo, e você lê o capítulo 3 na sua casa, você vê que está falando que todos nós somos pecadores, né? Então Pelágio, ele entendia que o homem poderia viver uma vida sem pecado. E à luz da Bíblia Sagrada, isso é uma mentira, porque o pecado de Adão foi transmitido. Ainda mais, Pelágio, como nós falamos, ele ensinava que o pecado que Adão ia morrer de qualquer jeito. Mas vamos ler aqui, Gênesis, capítulo 2, o versículo 17, está escrito: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então perceba que Pelágio falou que de qualquer forma Adão ia morrer. Não, Adão não ia morrer. Qual que era a condição para a morte vir? No dia que ele comesse da árvore. É o que nós lemos aqui. No dia que você comer, certamente morrerá. Então Adão não ia morrer. Se ele não comesse da árvore do conhecimento do mal, ele ia viver eternamente. E ainda mais, ele disse que Jesus Cristo morreu apenas como um modelo, né? Como um padrão, e que todos os homens poderiam viver que nem Jesus, sem pecado, e que Jesus não morreu para nos salvar dos pecados. Mas olha o que está escrito em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, então Jesus, ele morreu para nos salvar do pecado. Então a Bíblia é muito clara nesse sentido. Então nós temos muitos textos na Bíblia que reprovam o ensino de Pelágio. E quem se levantou para se contrapor a Pelágio? Quem se levantou foi Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele se levanta e ele começa a dar uma resposta a Pelágio. E é claro que Agostinho ele consegue vencer, porque a Bíblia ela ensina todos esses pontos, e Pelágio sai como um herege. Só que aí depois vem o semi-pelagianismo. O semi-pelagianismo é uma vertente do pelagianismo. Ele vai ensinar o quê? Que embora a humanidade tenha enfraquecido com Adão, sobrou o livre-arbítrio. O homem ainda continua com o seu livre-arbítrio normal, suficiente para ter a iniciativa da fé. Quem nunca ouviu aquela frase? Dá um passo para Deus, que Deus dará outro para você. Isso é heresia. Quem ensinava isso? Os semi-pelagianistas. Porque o semi-pelagianismo, eles vão ensinar o quê? Que o pecado de Adão, ele enfraquece a humanidade, mas o homem, ele tem o livre-arbítrio suficiente para dar a iniciativa na fé. Ou seja, ele vai falar que o homem, ele dá a iniciativa na salvação, que o homem pode dar esse passo para Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que isso é contrário. Que lá no Jardim do Éden ainda, quem foge de Deus é o primeiro casal. A Bíblia fala em Isaías que os nossos pecados fazem separação de Deus. Ou seja, então, ser humano nenhum consegue dar um passo para Deus. Ser humano nenhum consegue responder ao chamado de Deus. O ser humano, o pecador, ele só responde o chamado de Deus porque a graça de Deus o habilita a crer. A graça de Deus o habilita a crer, que é o que nós vamos ver na próxima doutrina, que é a doutrina da salvação. Então, ser humano nenhum, nem por seus méritos, nem por sua força, ele consegue responder sim, se não for a graça de Deus sobre a sua vida. Então, esse negócio de dar um passo para Deus é errado. Vamos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que está escrito. Não, versículo 19. Olha o que está escrito. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Isso é interessante, irmão, porque as demais religiões, elas vão pregar que os homens vão até Deus. E quando nós falamos que nós estamos dando um passo para Deus, nós estamos falando que nem as outras religiões, que é nós que estamos indo até Deus. Mas no cristianismo é diferente, não é o pecador que vai até Deus, mas é Deus que vem até o pecador. Perceba que foi o Verbo que se fez carne, ou seja,
Jesus, ele deixa a sua glória para vir nos salvar, para vir nos remir, e isso no cristianismo é algo singular. Então, nós não conseguimos dar um passo para Deus se não for a graça de Deus vindo sobre nossa vida. Então, esse era o ensinamento de Pelágio e do semi-pelagianismo, que são heresias, e nós vimos aqui à luz da Bíblia Sagrada. Então, agora nós vamos começar a trabalhar um pouco mais sobre a hereditariedade do pecado. A Bíblia ensina que todos nós descendemos do primeiro casal. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, que nós encontramos ali a afirmação que do primeiro casal vieram todos, ou seja, então nós temos um ancestral comum, que é Adão e Eva. E Adão, a Bíblia ensina também que Adão é o cabeça da raça humana. E por Adão ser o cabeça da raça humana, seu ato de desobediência fez com que todos os seres humanos nascessem em pecado. Ou seja, então Adão, ele é o cabeça da raça humana, ele é o representante da raça humana. E por ele ser esse cabeça, por ele ser esse representante, quando ele desobedece juntamente com a sua esposa, toda a raça humana agora está debaixo do pecado. Vamos lá ler o Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5. Olha o que está escrito: e eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Isso já quebra o ensino de Pelágio, que falou que o pecado de Adão só afetou ele. Perceba que o próprio salmista está reconhecendo o quê? Que desde o momento que a criança ela é gerada no ventre de sua mãe, ela já possui o pecado original. Ela já possui o pecado porque Adão era o responsável, Adão era o cabeça da raça humana. Então, essa história que criança não mente porque criança é pura, mas ela mente sim. Que criança não tem pecado é conversa. Por isso que quando nós olhamos às vezes para algumas crianças que às vezes não são da igreja, outras que são da igreja, com um comportamento meio estranho, falando mentira, às vezes falando palavrão, o que é isso? Isso é o pecado. Isso é o pecado. Por isso que nós precisamos evangelizar as crianças. Jesus disse que delas são o reino de Deus. Mas quando a criança ela já tem conhecimento de que ela é uma pecadora e que ela precisa de Jesus, se nós não pregarmos as boas novas, essa criança irá para o inferno. Eu entendo que a criança que só vai para o céu é aquela criança que está na sua fase de inocência. Vamos pensar assim, um bebê, que embora tenha a sua natureza pecaminosa, ela não consegue discernir entre o certo e o errado, entre o bem e entre o mal. E qual que é a idade que a criança consegue discernir isso? Bom, isso nós não sabemos, porque hoje nós vemos criança com 6 anos cometendo coisas terríveis, com 10 anos cometendo coisas terríveis. Então, uma idade específica nós não sabemos. Isso aqui é só um parênteses para nós poder explicar sobre a condição das crianças. Elas têm pecado sim. Todos nós, quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós já fomos gerados em pecado, que nem o salmista ensina. E nós precisamos comunicar o evangelho para as crianças. Então, vamos continuando. Então, dessa forma, por Adão ser o cabeça da raça humana, nós herdamos o pecado de Adão. Romanos 5,12. Nós herdamos o pecado de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12, é o que está escrito. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram, ou seja, então todos os homens carregam essa natureza pecaminosa. Alguns teólogos vão chamar de pecado original, mas é bom que se diga, quando nós falamos pecado original, nós não estamos querendo dizer do estado original do primeiro casal, não. Porque o estado original do primeiro casal era um estado de plena santidade, que assim os Deus criou. Mas quando nós falamos do pecado original, o pecado que se origina em Adão e é transmitido a toda a humanidade. Portanto,
todos os seres humanos são culpados diante de Deus. É um texto que nós já falamos, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus, precisa da glória de Deus. E o pecado nos separa. Então essa é a hereditariedade do pecado. Perceba que desde o ventre da mãe, a criança já nasce pecado. E aí o pecado de Adão é transmitido a toda a humanidade. Agora iremos falar sim de algumas consequências do pecado. Sem dúvida nenhuma, o pecado trouxe muitas consequências. O ser humano é completamente depravado. E é bom que se diga que o pecado ele afeta o livre-arbítrio do ser humano. O pecado ele afeta o livre-arbítrio do ser humano. Vamos começar a trabalhar agora algumas consequências. Ou seja, então o ser humano ele é depravado, é o que nós chamamos de depravação total. O pecado afeta tanto o corpo quanto a alma quanto o espírito, afeta o ser humano por um todo. Então é a doutrina que se chama depravação total. E uma das primeiras consequências que nós vamos ver que o pecado trouxe é que afastou o homem de Deus. Vamos lá, Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Ou seja, esse aqui não foi apenas um afastamento. Perceba que agora quando Deus vem naquilo que era rotineiro, o homem se afasta. Mas esse aqui nós não vamos entender só um afastamento, um distanciamento, não. Essa aqui foi uma quebra de comunhão. Isso aqui colocou o homem avesso de Deus. Isso aqui colocou o homem distante de Deus. Não foi um simples afastamento, mas colocou agora o pecador muito longe daquele que é seu Criador. E isso é muito sério. Nós precisamos entender que esse afastamento nos deixou incapaz de nos aproximar de Deus. O porquê isso? Porque Deus, em sua própria natureza, é um Deus santo. E por Ele ser santo, Ele está separado do pecado e da humanidade pecaminosa. Isaías 59:2. Então não foi um simples afastamento, mas nos separou por Deus. E se não fosse a intervenção divina, o homem estaria perdido. Se não fosse Deus ter enviado o seu Filho, nós estaríamos perdidos. Então essa é uma consequência do pecado, esse afastamento. E o pecado, além de afastar o homem de Deus, ele afetou também o nosso livre-arbítrio. Porque quando nós olhamos lá para o livro de Gênesis, medite depois no capítulo 2 de Gênesis, é profundo. O capítulo 2 de Gênesis mostra que o homem ele tinha o seu livre-arbítrio voltado para fazer as coisas de Deus. Deus mandava e o homem obedecia. Isso é interessante, porque Deus olha para Adão e fala para Adão colocar nome em todos os animais. E ele faz. Ele faz uma, porque ele tinha um livre-arbítrio pleno. E outra, porque todas as suas ações, todas as suas vontades, elas estavam voltadas para obedecer a Deus. Só que agora, depois do pecado, o livre-arbítrio do homem foi afetado. Isso tanto arminianos quanto os calvinistas, que nós vamos entender também um pouco mais para frente o que é isso. Eles acreditam nisso. Ou seja, o livre-arbítrio do homem ele foi afetado. Ele foi afetado de forma tal que agora nos impossibilita de fazer ações que agradam a Deus. O livre-arbítrio do homem agora foi colocado para fazer coisas que desagradavam a Deus e agradassem o nosso próprio eu. Assim como está em Efésios capítulo 2, versículo 3. Então, qual que é o primeiro quadro que nós vemos pintado? O homem com seu livre-arbítrio agradando a Deus. E agora, qual que é o segundo quadro depois do pecado? Agora, o livre-arbítrio do homem está afetado completamente, por isso que é a depravação total, e agora ele vive só para se satisfazer. Olha o versículo 3 do capítulo 2 de Efésios. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, então o que ele está falando? Que o homem agora tem o seu livre-arbítrio só para fazer a vontade da sua carne, só para satisfazer a vontade da sua carne, dos seus pensamentos, e não fazer as coisas que agradam a Deus. Isso por quê? Porque o livre-arbítrio foi afetado. Então agora nós só vivemos para nos satisfazer. E nesse sentido, nós vemos que o pecado, ele não é brincadeira. Nós vemos a força do pecado. O pecado, ele não é brincadeira. Pois dentro de nós há uma luta, assim como ensina Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 17, depois você consulte na versão da NVI, que é uma versão muito clara para você poder entender isso. Ou seja, tem essa luta dentro de nós, porque agora quando nós estamos em Cristo, a nossa velha natureza, ela fica querendo reivindicar o seu lugar que não é. O lugar que precisa reinar em nossa vida é o lugar de uma vida de comunhão e de devoção a Deus. Só que a nossa velha natureza, ela sempre fica querendo reivindicar o seu lugar. Ou seja, porque essa é a força do pecado. É por isso que Paulo vai falar que o bem que ele quer fazer, ele não faz. E se nós não tivermos uma vida santificada com Deus, se nós não andarmos em santidade com Deus, o pecado irá vencer. Mas se nós andarmos em santidade, toda vez que o pecado quiser dominar, ganhar o lugar que ele tinha antes de estarmos em Deus, nós conseguiremos, por ação de Deus, por intermédio do Espírito Santo e por graça de Deus, subjugá-lo no nosso corpo mortal. Então essa foi a segunda consequência. O pecado afetou o livre-arbítrio de forma tal que agora não satisfazemos mais a vontade de Deus, mas sim a nossa própria vontade. A terceira consequência que o pecado também trouxe foi a morte física e a morte espiritual. Como nós já dissemos no começo, Pelágio falava que Adão ia morrer de qualquer jeito. Mas nós vimos que isso é uma mentira, porque tinha uma condição para Adão morrer. Aqui o versículo 17 do capítulo 12 é muito claro. No dia é uma condição. No dia em que delas comeres, certamente morrerá. Ou seja, se vocês não comerem, vocês não vão morrer. Então, tem uma condição nesse texto. E esse texto, no hebraico, poderia traduzir literalmente dessa seguinte forma: no dia em que delas comeres, morrendo, morrerás. Deus estava falando isso. No dia que vocês comeres, morrendo, morrerás. Inicialmente, Deus não estava falando da morte física. Porque o que acontece quando Adão e Eva pecam? Eles morreram fisicamente? Não. Então, por isso que o texto está morrendo, morrerás. Então, inicialmente, não se trata de uma morte física, mas sim de uma morte espiritual. Lembra que o homem foi separado de Deus? Ou seja, o homem estava morto espiritualmente. Essa é a condição de todos aqueles que não aceitaram Jesus. Essa é a condição de todos aqueles que rejeitaram essa graça de Deus. Eles estão mortos espiritualmente, assim como ensina Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 5. E aqui eu vou usar a versão atualizada de Almeida. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Perceba qual que é a condição do pecador sem Deus? E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, então a partir do momento que você aceita Jesus, você passa a ter vida. E aqui está falando da vida espiritual. É por isso que Jesus falou que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. É necessário nascer de novo. Ou seja, esse novo nascimento é nascer em Cristo para as coisas velhas passar e tudo se fazer novo. Então, a primeira morte que nós podemos ter aqui, quando o texto está falando morrendo, morrerás, foi a morte espiritual. Isso aconteceu no exato momento que Adão e Eva desobedeceu a Deus. E segundo, a morte física. Porque Adão ele só vai morrer depois com 930 anos. Vamos lá para Gênesis capítulo 5, versículo 5. E foram todos os dias
que Adão viveu 930 anos e morreu. Ou seja, então é por isso que nós sentimos dor na morte, porque a morte não é algo natural, né? É claro que nós entendemos como algo natural, mas não era o plano de Deus, né? Ele só veio com consequência e como castigo por desobediência a Deus. Por desobediência a Deus. Então, quando o texto está falando morrendo, morrerás, primeiramente, Adão e Eva morrem espiritualmente. Aqueles que não estão em Cristo, eles estão mortos, que nem Paulo ensina em Efésios capítulo 2, versículo 5, e depois sim da morte física. Então o texto lá de Gênesis está falando tanto da morte física, quanto da morte espiritual. Essa é a segunda consequência. A primeira consequência, o afastamento de Deus. A segunda consequência, o livre-arbítrio danificado. A terceira consequência, a morte física e espiritual. Uma outra consequência que o pecado também trouxe foi um desequilíbrio na natureza. Vamos lá ler Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Perceba quantas coisas que tem apenas no capítulo 3 de Gênesis. E Adão disse, porquanto deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Perceba, maldita é a terra por causa de ti. Com dores comerá dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Perceba que eu já ouvi até alguns professores de teologia sistemática falando sobre isso, que alguns botânicos vão falar que não faz sentido ter espinho na rosa. Porque não era para ter um espinho naquela planta. Eles estudaram isso e chegaram a essa conclusão. Não sabemos até que ponto é verdade, né? Mas perceba que está falando espinhos e cardos, né? Espinhos e cardos, ou seja, então parece que o espinho não era um plano original, né? De Deus, e isso vem com o quê? Com consequência do pecado. E perceba que ele está falando que maldita é a terra. Por isso que nós vemos a cada dia terremotos, furacões, né? Tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. As enfermidades, ela é consequência do pecado. Então, todas as enfermidades, ela é consequência do pecado, porque Deus não criou a enfermidade, mas ela veio como consequência. Maldita é a terra. Então, a terra foi afetada também pela desobediência de Adão, porque Adão ele era esse representante. Lembra? Farei você a minha imagem e semelhança. Um dos pontos de imagem e semelhança é que Adão estava governando a terra, assim como Deus governa o universo. Então Deus o comissionou e ele desobedeceu, e desobedecendo cai uma maldição sobre a terra. Então toda a natureza ela ficou debaixo da maldição por causa da desobediência dos nossos progenitores. Vamos lá ler mais um texto em Romanos, capítulo 8, versículo 20. Ele também vai falar isso. Romanos 8, 20 vai falar sobre isso. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, a natureza ela não teve escolha de ficar, mas foi por causa daquele que ela estava sujeita, que era Adão. Ou seja, Adão era esse representante. Então foi por causa dele que ela ficou sujeita ao pecado. E ainda falando sobre a consequência do pecado na criação, olharemos para a serpente. Ela também sofreu juízo divino. Foi sentenciada a se arrastar e a comer pó da terra. Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que todas as bestas, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então o que tem a ideia aqui? É um quadro muito curioso. Alguns vão falar que Satanás se transfigurou em uma serpente, outros vão falar que Satanás incorporou, né? O fato é que se Satanás apenas se transfigurasse, a serpente talvez não ia estar se arrastando e não ia vir juízo sobre a serpente. O juízo veio sobre Satanás e sobre a serpente.
E como que nós vemos uma cobra hoje, né? Nós vemos ela se arrastando no chão. Nós vemos ela se arrastando no chão. Então, ela tinha pernas, que nem um animal quadrúpede, não sabemos. Ela era que nem uma centopeiazinha. Inclusive, no Museu da Bíblia, uma vez eu fui, estavam algumas amostras bíblicas, tinha uma imagem de uma serpente mesmo, com umas patinhas, né? O povo do norte vai falar, se você pegar uma cobra e passar limão na barriga dela, vai aparecer como umas patinhas. Se você está assistindo esse vídeo e mora no norte, você pode tentar, né? Pegar uma cascavel e passar um limãozinho na barriga dela. Eu não sei. Então, teve um juízo para a serpente, porque ela ficou se arrastejando. E perceba que fala também os juízos de Satanás no versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui nós podemos entender um duplo sentido. Um juiz aqui é para Satanás e o outro também é para a serpente, né? Quando nós vemos uma cobra, nós não temos aquela repulsa, não vem aquele calafrio estranho, aquela repulsa. E perceba, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, né? O homem, quando ele vê uma cobra, ele dá um calafrio, dá aquela estranheza, né? Um animal asqueroso, estranho. Então, o castigo veio sobre a serpente e também veio sobre Satanás, né? Satanás, o nosso grande adversário, ele já é derrotado. Jesus, ele não falou lá em João, acho que é capítulo 16, se eu não me engano, o príncipe deste mundo já está julgado. Então Satanás é um inimigo que já perdeu a batalha. Mas chegará o dia em que Deus irá pisar na cabeça da serpente. Romanos capítulo 16, versículo 20. Ou seja, então foi juízo também sobre Satanás. Agora vamos entender uma consequência sobre a mulher. A mulher recebeu como punição dores na gestação do parto. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 16. A gravidez tornou-se um tempo de sofrimento e o parto uma hora de dor. Em outras palavras, a alegria da maternidade foi misturada com o drama do sofrimento. Esse pensamento eu extraí do comentário bíblico do reverendo Hernandes Dias Lopes, o comentário expositivo que ele faz sobre o livro de Gênesis. A mulher, além de receber dores no parto e na gestação, ela também ficou submissa ao seu marido. Com isso, a Bíblia não dá nenhum respaldo para autoritarismo. Aqui não está falando de machismo, não está falando para o homem maltratar a sua mulher, como alguns grupos militantes querem colocar na Bíblia aquilo que a Bíblia não diz. Porque qualquer ato de machismo, qualquer ato de agressão, além de ser crime pela Bíblia, é condenado e é pecado. E precisa ser corrigido e precisa ser denunciado. Então a mulher, ela ficou submissa ao seu marido. Foi uma outra consequência do pecado. E agora vamos ver para Adão. Para Adão, Deus deu o desgaste do trabalho. Gênesis capítulo 3, versículo 19. O trabalho, ele não é consequência do pecado. Tem pessoa que fala, eu quero matar quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Você não vai conseguir matar Deus, né? Então nunca mais fale isso. O trabalho, ele não é consequência do pecado. Ele não é consequência do pecado. Pois Deus trabalhou fazendo o mundo. Quando Deus estava criando o mundo, ele trabalhou. Gênesis capítulo 2, versículo 3. E descansou e abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nesse dia descansou de toda a sua obra, ou seja, de todo o seu trabalho. Então Deus trabalhou quando ele fez o mundo. Então perceba que o trabalho, ele provém de Deus. Deus está sempre trabalhando. João capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus trabalha. Adão já trabalhava antes do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Olha o que está escrito: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavar e guardar. Ou seja, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. E isso é antes do pecado. Então o homem já trabalhava antes do pecado. Mas o que acontece? Quando vem o pecado ele trouxe um desgaste para aquilo que era deleituoso. No suor do teu rosto comerá o teu
pão. Gênesis 3:19, parte A. Ou seja, então aquilo que não era enfadonho, agora é. Aquilo que não era cansado, agora é. Por quê? Consequência do pecado. A punição final do pecado é a morte eterna. A palavra morte, ela tem um sentido de separação. Morte dá esse sentido de separação, né? Quando uma pessoa morre, nós sentimos essa dor de separação. Quando alguém morre, a sua alma, juntamente com o seu espírito, separa-se do corpo. Gênesis capítulo 35, versículo 18. Olha que interessante. Em Gênesis capítulo 35, versículo 18, está escrito: e aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Então, quando a alma juntamente com o espírito sai do corpo, a pessoa morre. Então, é essa separação. O que é a morte? É a separação da alma juntamente com o espírito do corpo. Então, quando isso acontece, a pessoa morre. Ou seja, essa morte é Só que agora nós vamos ver a punição final do pecado, que é a segunda morte. A segunda morte, essa morte é apresentada na Bíblia como a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Então, qual que é a punição final do pecado? É a segunda morte. É a segunda morte. Apocalipse 2, 11 está escrito sobre isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou quem vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, a primeira morte é física, a segunda morte é a morte eterna, é a separação eterna do pecador com Deus. Os que não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles sofrerão o dano dessa segunda morte. Eles sofrerão o dano dessa segunda morte. E o destino para eles são o lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Então são essas consequências que o pecado trouxe. Mas Deus enviou o seu Filho para solucionar esse problema. E se você assistir esse vídeo e você não aceitou a Jesus Cristo, o que você precisa fazer? Você só precisa somente crer, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, que eu tenho certeza que você terá a sua vida tocada pelo Espírito de Deus e os seus pecados serão perdoados. Nós vamos ficar por aqui e que Deus em Cristo Jesus possa o abençoar. Volta os exercícios. Então, exercícios. Os exercícios nós falamos de algumas consequências do pecado e vocês vão procurar na Bíblia. Nós falamos que o pecado afetou o livre-arbítrio do homem, deixando ele a satisfazer o seu próprio eu, o seu próprio ego e contra a vontade de Deus. Então você vai achar 2 textos que mostram que o homem está se deleitando no pecado, satisfazendo a sua natureza. Nós falamos também que o pecado ele afetou... deixa eu só ver aqui. Aqui. Que o pecado afetou toda a natureza. Então vocês vão achar alguns textos. Achem 2 textos que mostram essa deformidade na natureza que o pecado trouxe. Eu falei sobre enfermidade também. Aí você pode trazer na natureza física ou na natureza no sentido geral. Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe.